O dia em que eu assisti Zootopia. Antes de começar, quero dizer que esse vídeo tem spoilers, então fique por sua conta em risco. Zootopia é um filme de 2016 que conta a história de Judy Hopps, uma coelhinha que sai da sua cidade pequena e vai morar em Zootopia, a cidade grande, para realizar seu sonho de se tornar uma policial. Então, eu já estava muito afim de assistir esse filme desde mais ou menos agosto de 2020. Eu até tinha botado ele na minha lista para assistir. E eu assisti ele no dia 3 de setembro de 2020. Meu Deus, que dia incrível. Mas enfim, vamos logo ao que interessa. Logo no começo, enquanto apresentavam um teatrinho, a Judy fala que há milhares e milhares de anos, os animais devoravam uns aos outros. Mas, com o tempo, eles acabaram evoluindo e se desenvolvendo, criando assim civilizações. E aparentemente agora vivem todos em harmonia. Ao fim do teatro, os pais da Judy falam que se tornar uma policial não iria dar certo por aparentemente não ser uma coisa para coelho. Segundo eles, coelhos não fazem isso. Eles dizem também que nunca existiu nenhum policial coelho. E eles também falam que a Judy deveria se concentrar em ser uma plantadora de cenouras. Enquanto eles falavam, a Judy percebe que o Gideon Grey, uma raposa, estava atormentando seus amigos, também tinha roubado os tickets de uma ovelhinha. E vendo isso, a Judy foi até lá para pedir que ele devolva os tickets, mas ele acaba a agredindo fisicamente e psicologicamente, e ele acaba dizendo para ela se lembrar desse momento quando ela pensasse em ser uma outra coisa além de uma plantadora de cenouras. Graças a esse evento, a Judy acabou adquirindo, mesmo que inconscientemente, um medo de raposas. Depois disso, nos é revelado que a Judy tinha recuperado os tickets sem o Gideon perceber. Então a Judy acaba reforçando o que o Gideon tinha falado para ela, de que ela nunca desiste. 15 anos depois, ela com muito esforço e perseverança, consegue enfim uma vaga na polícia. E ela é designada pelo prefeito Leonardo a ir para a zona central de Zootopia. Mas antes de ir, ela se despede de seus pais. E eles falam que estão muito orgulhosos, mas também com muito medo. Afinal, ela está indo para uma cidade grande, onde existem muitos predadores. E segundo o pai dela, as raposas são as piores dos predadores, no que a mãe dela concorda, afirmando ainda que isso é algo biológico das raposas. E a preocupação dos dois é tanta que eles fazem um kit anti-raposa, que dentro tinha um espanta-raposa, um spray anti-raposa e um taser. E com relação ao taser eu só posso dizer, nossa. Então, para não ficarem preocupados, a Judy leva só o spray e acaba entrando no trem. E assim, tem uma coisa na qual a Judy acreditava muito, era no que os seus antepassados falavam, que acabou virando o slogan da cidade de Zootopia, que dizia que lá você pode ser o que você quiser. Então ela chega na cidade, arranja o apartamento e logo de cara já percebe que o lugar não é das melhores condições não. Além disso, ela acaba tendo como vizinhos duas gazelas extremamente escandalosas que brigam o tempo todo. E para nossa surpresa, a Judy simplesmente amou aquilo. Já no seu primeiro dia no DPZ, a Judy já se depara com a dura realidade de que para alcançar a aceitação dos seus colegas, vai dar muito trabalho. Então, nos é apresentada pela primeira vez o chefe Bogo. Ele já fala de um caso estranho de mamíferos desaparecidos, que são 14 no total e todos são predadores. A Judy pensa que, assim como seus colegas, ela seria designada para achar um dos desaparecidos. Só que, para sua decepção, o Bogo acaba colocando ela para ser uma guarda de trânsito. Ela até tenta pedir para ele a colocar no caso, mas o Bogo não tá nem aí. Então ele fala que aplicar 100 multas por dia vai ser fácil. Mas ela fala para ela mesma que não vai aplicar 100 multas, mas sim 200 multas, e antes do meio-dia. E graças à sua audição aprimorada, velocidade e agilidade, ela consegue aplicar 201 multas antes do meio-dia. Depois de aplicar as multas, a Judy vê uma raposa entrando cuidadosamente na sorveteria dos elefantes. E desconfiada, ela acaba seguindo ele. Mas também, olha só a cara dele. Se você visse alguém entrando em algum lugar na cidade com essa cara, vai dizer que você não ia desconfiar também. Bom, enfim, já dentro da sorveteria, descobrimos que a raposa só estava ali para comprar um picolé de aniversário para seu filho. E vendo que o elefante estava sendo preconceituoso com as duas raposas, a Judy acaba pagando pelo picolé. Então, enfim, nos é falado o nome da tal raposa. Ele se apresenta como Nick Wilde. Chega até a agradecer pela ajuda da Judy e acabam se despedindo. Um pouco depois, enquanto aplicava as multas, ela vê o Nick e o seu filho derretendo o picolé que ela mesma tinha comprado para eles. Para ficar ainda mais estranho, ela vê o filho do Nick dirigindo o furgão.
e desconfiada, ela segue eles. Então descobrimos que o filho do Nick era na verdade uma raposa adulta chamado Finnick, que ajudava o Nick a fazer picolés falsos, os famosos patolés. A Judy até que tenta prendê-lo, mas parece que ele tem permissão para fazer o que faz. Além disso, ele a avisa, dizendo que todos os que vêm para a Zootopia achando que podem ser o que quiserem, estão apenas se iludindo, porque segundo Nick, todos só podem ser o que já são. E depois de dizer isso, ele vai embora, deixando ela presa no cimento e em estado de choque, e ela acaba voltando para o apartamento, toda deprimida. Uma curiosidade sobre essa cena é que ela deveria ser muito mais depressiva do que foi mostrado pra gente. No dia seguinte, ela ainda está aplicando as multas, e isso deixa os outros animais com muita raiva dela. Então ela volta pro seu carro, toda deprimida, falando pra ela mesma que ela é uma policial, ela é uma policial, ela é uma policial. Mas aí, o dono de uma loja ali perto, desesperado, fala pra ela que acabou de ser roubado, e que o ladrão, que é uma doninha, tá fugindo. Então o dono da loja acaba perguntando se ela é uma policial, e ela responde que sim, e sai correndo atrás do ladrão. Durante a perseguição, a Judy acaba salvando a vida de uma megera, quando ela quase foi esmagada por uma rosquinha gigante. Ó, lembrem dessa parte, porque é importante. E ela usa essa mesma rosquinha gigante para prender a doninha. O Bogo não gosta nem um pouco da atitude da Judy, afinal, ela tinha abandonado seu posto. Mas ela insiste, dizendo que prender bandidos é o trabalho dela. Mas o Bogo fala que não, e que o trabalho dela é multar veículos mal estacionados. Nessa hora, chega a senhora Lontrosa, desesperada procurando alguém que esteja disponível para achar o Emmett Lontrosa, seu marido, que era um dos 14 mamíferos desaparecidos. Judy fala que vai encontrá-lo. O Bogo então a despede, mas aí graças a Bellwether, a Judy entrou oficialmente no caso, então o Bogo faz um acordo com a Judy. Ele dá 48 horas para ela achar o Emmett, e caso não achasse, ela teria que pedir demissão. O Garramansa então dá para Judy os arquivos do caso, só que as informações são praticamente zero. Mas a Judy vê na foto que no dia que o Emmett sumiu, ele comprou um patolé do Nick. Então, já com uma pista, ela acaba indo até o Nick. Ela acaba chantageando o Nick, gravando um áudio incriminatório dele, usando a caneta de cenoura. Se ele não ajudasse ela, ele iria para a prisão por 5 anos. Não tendo muita escolha, o Nick acaba levando a Judy ao último lugar onde ele viu o Emmett, que pro espanto e azar da Judy, é um clube naturalista. O recepcionista do clube fala que viu o Emmett pela última vez há 2 semanas, entrando numa limusine, e ainda acaba falando o número da placa da limusine. Só que como a Judy ainda não estava no sistema, não tinha como ela verificar a placa. Então, o Nick a leva no departamento de trânsito, onde, para surpresa da Judy e para as pessoas que não viram esse trailer, são todos preguiças. Junto com a Judy, conhecemos o Flecha, um amigo de longa data do Nick. Depois de um dia inteiro esperando, eles descobrem que a limusine está na Tundralândia. Já em Tundralândia, a Judy acaba enganando o Nick mais uma vez, fazendo com que ele pule a cerca para pegar o gravador que ela tinha jogado. Eles encontram a limusine e já dentro dela, eles acabam vendo marcas de garras. Então o Nick acaba percebendo que o CD que ele encontrou, mais os pelos de urso que a Judy encontrou, e mais o copo de vidro que ele também achou, só podia significar que aquele carro pertencia ao Sr. Big, o maior chefão do crime daquela área. Mas antes que eles possam dar no pé, aparecem 2 ursos do nada e os levam até o Sr. Big. E novamente, para nossa surpresa e da Judy também, o Sr. Big é uma megera. Judy tem certeza que o Sr. Big tem alguma coisa a ver com o sumiço do Emmett. Então o Sr. Big acaba ordenando que eles morram congelados. Mas aí a Frufru aparece e diz que foi essa a coelhinha que salvou a vida dela no dia anterior. Então, reconhecendo o que a Judy fez pela sua filha, o Sr. Big acaba soltando os dois e acaba convidando eles para o casamento da Frufru, onde ele conta que o Emmett era o seu florista, que estava indo até o Sr. Big para contar alguma coisa importante. Por isso ele pegou a limusine, mas no meio do caminho ele virou selvagem do nada e atacou o Manchas, o motorista da limusine. Judy e Nick vão até a casa do Manchas interrogá-lo, e ele fala que durante o ataque, o Emmett acabou mencionando algo sobre o Ivantes, mas antes que ele possa dar mais algum detalhe, ele também acabou virando selvagem do nada, e persegue os dois. Então a Judy chama o DPZ, mas acaba perdendo o comunicador. E vendo que o Nick estava encurralado, a Judy salva ele, acorrentando uma das pernas do Manchas no poste. Eles acabam caindo e ficando enrolados em meio aos cipós. E é aí que os reforços chegam. A Judy tenta levar o Bogo até o Manchas, mas ele simplesmente tinha sumido.
O Bogo não acredita em nada do que a Judy diz e exige que ela devolva o distintivo. Mas aí, o Nick a defende, afirmando que ela só buscou ajuda de uma raposa porque o próprio DPZ não ajudou, além de dar a ela um tempo quase impossível para resolver um caso em que eles estão tentando resolver há 2 semanas. Ele diz ainda que restam 10 horas para achar o Emmett. Então, eles vão até o teleférico e aí o Nick conta um pouco sobre o seu passado. Ele conta que quando tinha 8 ou 9 anos, o grande sonho dele era participar dos escoteiros. E uma noite, acabaram chamando ele, mesmo ele sendo o único predador do grupo. Porém, aqueles garotos só o chamaram para humilhá-lo e ainda colocaram uma focinheira nele. Desde então, ele aprendeu 2 coisas. Primeiro, ele nunca mais deixaria ninguém se aproveitar dele. E segundo, se o mundo sempre vai ver as raposas como traiçoeiras e não confiáveis, então, para ele, não faz sentido querer ser outra coisa. Nesse momento, a Judy acaba entendendo do porquê o Nick é desse jeito, e ela o conforta. Mas aí, o Nick se lembra das câmeras, que estão literalmente por toda a cidade, e ele acha que elas podem ter filmado o momento que o Manchas desapareceu, e com a ajuda da vice-prefeita Belle Eden, eles descobrem que 2 lobos haviam capturado o Manchas, e eles o rastreiam até o asilo Cliffside. Lá dentro, eles acabam encontrando todos os 14 que tinham sumido, incluindo o Manchas e o Emmett, e descobrimos que quem estava mantendo os animais presos era ninguém mais, ninguém menos que o prefeito Leonardo. Sério, nessa hora minha reação foi tipo... A Judy acaba gravando um pouco da conversa com o celular, mas, nesse momento, os pais dela acabam ligando. Então eles acabam chamando seguranças e a Judy e o Nick ficam presos, mas acabam saindo pelo vaso sanitário. Com as provas em mãos, a Judy chama o DPZ e eles invadem o asilo, assim prendendo o Leonardo e os seus subordinados. Mas o Leonardo fala que só quis proteger a cidade e que ninguém sabe o que de fato está acontecendo. O que está deixando os animais selvagens? Ninguém sabe. Algumas horas depois, antes de participar de uma coletiva de imprensa, a Judy diz pro Nick que gostaria de tê-lo como parceiro e dá a ele o formulário e a caneta de cenoura, caso ele queira assinar. Ele realmente amou essa ideia, ele até chega a assinar. Mas, quando chegou a vez da Judy falar, ela acaba dizendo que os animais estão voltando a ter costumes selvagens graças ao componente biológico. Como todos os que haviam sumido eram predadores, o Nick, por ser um predador, ouvindo isso, acaba ficando extremamente magoado com a Judy. E depois que ela terminou de falar, ele pergunta para ela se ela tinha medo dele, e se ela realmente acreditava que ele poderia enlouquecer e acabar devorando ela. A Judy demonstra o seu medo de raposas, e ainda por puro reflexo, cogita em usar o spray. E vendo isso, o Nick sai dali completamente arrasado. E quanto mais o tempo passava, mais casos de predadores ficando selvagens apareciam nos jornais, mas sem notícia de cura, o que causou medo e discriminação das presas com relação aos predadores. A Judy acaba vendo que ao invés de servir e proteger, ela acabou fazendo justamente o oposto. Ela dividiu a cidade, e por isso ela pediu demissão e voltou para casa. 2 meses depois, Zootopia continuava dividida e com medo. Então vemos que a Judy voltou a vender cenouras. Mas graças aos pais dela e ao Gideon Grey, a Judy descobre que as flores que eles estavam plantando eram as tais uivantes, e que elas, ao menor toque, podiam deixar qualquer animal selvagem. Ou seja, não tinha nada a ver com o fator biológico. Então ela pega a caminhonete dos seus pais e volta para Zootopia, e pede a ajuda do Finnick para encontrar o Nick. Quando ela encontra o Nick, ela acaba pedindo desculpas para ele, dizendo que foi preconceituosa, uma péssima amiga e que estava errado o tempo todo, e que depois que a investigação terminasse, ele poderia odiá-la para sempre. E vendo que o pedido de desculpas era sincero, ele acaba perdoando, a confortando com um abraço. Com uma amizade mais forte do que nunca, eles acabam voltando a investigar o caso. Então a Judy lembra que a doninha que ela tinha prendido roubou as uivantes. Então eles vão até ele perguntar para quem ele tinha roubado elas. Quando ele se recusa a cooperar, eles o levam até o Sr. Big, e é aí que ele abre o bico. Ele diz que roubou para uma ovelha chamada Doug. Então eles vão até uma estação de trem abandonado, que era onde estava o Doug. E escondidos, eles ouvem que foi o Doug que usou as uivantes para atirar nos animais, e assim deixando eles selvagens. Quando os amigos do Doug chegam, a Judy aproveita para levar o trem com todas aquelas provas para o DPZ. Depois de uns perrengues, eles acabam se livrando das ovelhas, mas acabaram por explodir o trem, e aparentemente e infelizmente perderam as provas. Só que não, porque o Nick já tinha pego a maleta com a arma e as uivantes dentro.
Então, eles decidem cortar caminho pelo museu, mas antes de chegarem no DPZ, a Bellwether aparece do nada e manda capturar os dois. E, tipo, a gente que tá assistindo acaba ficando com a dúvida na cabeça. Se não era amiga deles? Enfim, eles tentam fugir, mas a Judy acaba cortando a perna e não podia mais andar. Então, usando um coelho do museu como distração, eles acabam tentando fugir de novo, mas acabaram sendo jogados num buraco. Então descobrimos que era a Bellwether que estava agindo por debaixo dos panos, e tinha sido ela que tinha incriminado o Leonardo para que ele fosse preso e assim ela fosse eleita nova prefeita. E com o poder desse cargo, ela iria governar a Zootopia através do medo, e que se fosse preciso, ela atiraria em cada predador que tinha em Zootopia para continuar governando através do medo. Então a Bellwether pega a maleta que estava com o Nick e atira nele com a intenção de fazê-lo virar selvagem. Ela liga pro DPZ, encenando um falso pedido de socorro, falando que a Judy foi ferida por causa do Nick. E quando tudo indicava que o Nick iria matar a Judy, nos é revelado então que tudo não passava de uma encenação para enganar a Bellwether. Não, sério, eu tenho que realmente tirar o chapéu para esses dois, porque eles simplesmente arrasaram na atuação enganando a Bellwether. O Nick fingindo ser um selvagem e a Judy fingindo estar assustada o tempo inteiro. Realmente, eles merecem um Oscar. Enfim, a Bellwether não entendeu do porquê o Nick não ter virado selvagem, e eles falam que era tudo um plano, e que eles tinham trocado os vivantes pelos mirtilos, que veio da fazenda em que a Judy morava. Ah sim, não esqueçam da caneta de cenoura. A Judy acaba usando ela para gravar a confissão que a Bellwether tinha feito. E graças à ligação que a própria Bellwether fez, o DPZ acaba chegando e a prende, junto com seus capangas. Judy é aceita de novo no DPZ, e agora finalmente existe a cura para os efeitos colaterais das vivantes. Alguns meses depois, a Judy faz aquele discurso emocionante na formatura do Nick, e agora eles são oficialmente parceiros. Então, nos é cortado para a sala de missões, onde o Bogo resolve fazer uma trollagem com eles. Primeiro ele fala que eles seriam guardas de trânsito, mesmo depois de tudo o que aconteceu, mesmo eles tendo salvado a Zootopia inteira, eles seriam guardas de trânsito. Mas não, ele fala que era brincadeira, e que a missão de verdade deles era parar as rachas que estavam acontecendo na Savana Central, onde no meio do caminho, eles acabam parando um dos pilotos das rachas. E descobrimos que quem estava dirigindo era ninguém mais, ninguém menos que o Flecha. Nos créditos finais, mostra toda a Zootopia se divertindo e dançando no show da Gazelle, ao som da música Try Everything, que literalmente tem tudo a ver com a Judy. E eu não sei as outras pessoas que assistiram, mas quando eu cheguei nessa parte pela primeira vez, me deu um gostinho de quero mais, sabe? E ao mesmo tempo me bateu uma bad em saber que o filme tá acabando. Mas enfim, tudo que eu tenho a dizer sobre esse filme é que ele é incrível. Tudo. Seus diálogos, seus personagens, a história, tudo é simplesmente maravilhoso. Eu nem consigo me expressar com palavras com relação a esse filme. E bom, se você gostou desse vídeo, meu muito obrigado, tá? Então é isso, esse foi o vídeo. Valeu, falou, é nóis e tchau.